Ela foi infectada por uma radiação intergaláctica e agora precisa lutar junto dos monstros para salvar o mundo, pois esse é o filme Monstros vs Aliens de 2009 e eu sou F, a estante de fábulas. Então vamos recapitular. Uma pedra está se aproximando do planeta, mas não é algo normal, pois ela está cheia de energia cósmica e esse poderia ser o fim da humanidade. Mas enquanto isso, os responsáveis por monitorar o planeta estão jogando um PlayStation 5 para desestressar. Então estava tudo certo. E agora vemos Susan, uma jovem que é acordada por suas amigas e elas falam para ela ligar a TV e seu namorado, que era o garoto do tempo na TV local, faz um pedido de casamento ao vivo. E esse foi o momento mais feliz da sua vida. E dali eles já partem para os preparativos e ele prometeu que eles viajariam para a França, mas antes do casamento ele diz que teve uma mudança de planos, pois ele conseguiu um emprego em outra cidade maior, como âncora. Então o salário aumentaria e mais pra frente eles poderiam fazer outras viagens. E Susan fica um pouco triste, mas é melhor trabalhando do que vagabundando. Quando ela se prepara para entrar na igreja, percebe que estava caindo um meteoro no lugar e ela tenta correr. O problema é que estamos falando de um filme e ela corre na mesma trajetória da pedra e acaba sendo esmagada, mas misteriosamente ela não falece e quando recobra a consciência, sua mãe estava procurando porque o casamento já iria começar e ela nem pergunta porque ela estava toda suja de melado. O casamento começa e todos estão felizes, mas Susan começa a ficar verde e Derek diz que tem algo de errado e ela simplesmente começa a crescer e seu cabelo fica branco e todos os convidados ficam desesperados. E galera, esse vestido que ela está usando deve ser bom mesmo, porque sua roupa foi rasgando, mas o vestido continua intacto. E pra piorar, quando ela sai da igreja, aparecem vários militares e ela é sedada. Susan acorda em uma cela, e pra ela estava tudo normal, mas ela não sabe por que estava ali. E ela é jogada em uma sala maior com alguns objetos pequenos em cima da mesa, e é jogada um pouco de comida, como se ela fosse um animal. E é aqui que sua vida começa a mudar, porque aparece uma barata com corpo de humano, e ela tenta matar, mas ele diz que era um cientista e se chamava Dr. Barata. E depois ela pisa em um chiclete e é o segundo monstro, o Bob. E por último, aparece um homem-peixe conhecido como Elo Perdido, e todos estavam presos pelo governo. Susan tenta dizer que não era um monstro e precisava sair dali, e quando olha para trás tem um monstro maior do que ela, que é a mistura de um dinossauro com um inseto. Então se estava ruim, sempre pode piorar. E ela ainda consegue assustar o bicho, que começa a pisar em tudo, e o bicho era tão grande que até ela era pequena perto dele. Mas o General Warren aparece e consegue o acalmar, e manda todos os monstros pra cela, porque Susan faria um tour para conhecer a nova casa dela, porque ela nunca poderia sair dali. Ele começa mostrando que era uma base super secreta, e ali eles mantêm os monstros mais perigosos do mundo para ser usado a favor do país, mas até agora nunca foram usados. E Susan pergunta se eles estavam fazendo alguma pesquisa para reverter a situação dela, mas ele diz que isso custaria muito dinheiro e vale mais a pena usar os poderes como arma secreta. E ela é jogada mais uma vez no seu quarto cela. Fora do planeta, vemos que algo deu errado, porque o meteoro estava sendo rastreado pelo grande governador da galáxia, o Galax-Ra, o ET cabeçudo, e ele muda as coordenadas para o planeta chamado Terra, porque não aceitaria perder sua pedra especial e manda uma sonda de extração. Um casal está se pegando no carro e a mulher começa a preparar o terreno para dar uma chave no cara, mas ele está assustado porque é sua primeira vez, e algo passa voando por cima deles e o cara fica assustado, mas ela quer saber o que era, e os dois saem para dar uma olhada e acho que essa daí vai ser a última olhada deles, pois no dia seguinte o governo é chamado para ver o que era, e vemos que é um grande robô gigante, e como eles não sabem como se comunicar, o presidente faria esse papel, e ele começa tocando pisadinha no teclado porque é um som universal. E quando tudo parecia que ia dar certo, o monstro tenta o falecer porque ele gostava de funk, e todo o exército é alertado, mas nenhuma arma tem efeito contra ele. O conselho do presidente não sabe o que fazer, e se deixassem assim, o país seria destruído, mas aparece o coronel Warren e diz que tinha solução. Mas o presidente precisava de um café e quase que aperta o botão de destruição do mundo, que era muito parecido com o da máquina de café. E Warren diz que durante anos trabalhou na base secreta
para ter a solução de todos os conflitos e começa a apresentar todos os monstros que ele conseguiu capturar. E ele diz que eles seriam a salvação do mundo. O problema é que ao mesmo tempo, o Dr. Barata, que é um gênio, construiu uma máquina com a torradeira para reverter os poderes da Susan. E Bob diz que aquilo não daria certo porque ninguém nunca saiu dali, apenas o Homem Invisível. Mas o Dr. Barata diz que ele não saiu, mas acabou falecendo. Mas nesse dia tudo mudaria, porque as portas são abertas e eles foram convocados. Então, em muitos anos, eles poderiam ver o mundo. E eles são levados até o local, mas Susan vai para o outro lado porque ela queria ver como estava sua família e o Derek, porque estava com muitas saudades. O problema é que o robô começa a persegui-la porque a energia do cometa estava saindo do seu corpo. E começa uma grande perseguição pela cidade, destruindo tudo no caminho, e os monstros tentam ir atrás dela para salvar, mas estavam na mira do falecimento. Susan tenta atravessar a ponte, mas muitas pessoas estavam tentando sair da cidade, e por culpa dela, várias pessoas começam a dar uma falecida de leve. Mas como é um filme infantil, precisamos fingir que nada aconteceu, e no final eles conseguem se juntar e destroem aquele monstro, e todos começam a comemorar, menos o pedreiro que fez aquela ponte. E como não deu certo a sonda, então Galaxy Ha teria que ir pessoalmente para resolver o problema. Os monstros recebem uma trégua e poderiam dar uma volta pela cidade se comportassem, e Susan aproveita para passar em casa para ver sua família, e todos estão felizes por ela, mas como Derek não estava na casa, ela pede para a família ficar de olho nos amigos dela enquanto que ela vai falar com Derek, mas eles tentam avisar que seria melhor ela ficar, mas sabemos que quando uma pessoa é gado, só termina com abate. E nisso os amigos começam a causar o caos na casa dela e Bob está flertando com uma gelatina, porque ela olhou diferente para ele. Já viu, né? Susan chega toda feliz na cidade que ele estava trabalhando e o tira do estúdio, e todos entram em pânico, e quando ele vê que ela estava livre, não sabe se fica feliz ou triste, e ela diz que agora eles poderiam se casar e viver juntos, mas ele diz que não dava para continuar a relação porque eles não cresceriam juntos, e provavelmente na hora da brincadeira ele acabaria falecendo, e nisso ela volta para casa triste porque ela entendeu que a vida tem dessas coisas, e às vezes a humilhação canta. E ela se encontra com seus amigos monstros porque eles perceberam que não poderiam viver no meio dos seres humanos porque eles são muito preconceituosos, e agora eles querem fazer parte da sigla do arco-íris, o Mais Monstros. Quando ela decide voltar para casa, uma luz aparece e ela começa a ser abduzida, e seus amigos tentam segurá-la, mas o insetossauro acaba sendo abatido, e agora Susan está presa e Galaxy Ha diz que ela estava com algo que era dele, por direito, e após conseguir, acabaria com a Terra, e agora ela estava com raiva e diz que seu nome era Ginorma, e consegue sair da cela de energia e começa a ir atrás dele com seus poderes, e ela conseguia destruir portas de aço tranquilamente. Mas no final ela acaba caindo no golpe e perde seus poderes, e com aquilo ele pode ligar sua máquina de conquista universal. Ele entra em um molde onde começa a clonar seu corpo em vários indivíduos, e ele manda uma mensagem na Terra dizendo que todos os seres humanos deveriam se render porque eles trabalhariam em troca de pão e água. E nesse momento o Brasil continuou de boa porque já fazemos isso aqui. E o Coronel Warren convoca os monstros que sobraram para uma missão especial, porque precisavam resgatar a Susan. Eles conseguem se infiltrar na base do Galaxy Ha e com apenas a roupa eles conseguem se disfarçar, porque eles eram muito burros. E tudo estava dando certo, mas o Dr. Barata atira sem querer e isso alerta a todos que eles eram falsos. E aqui começa uma grande lutaria e os monstros começam a mostrar suas habilidades, mas Susan estava sem seus poderes e vai atrás do Galaxy Ha e mesmo sem poderes consegue o vencer, porque agora ela estava nervosa e tudo começa a desabar e a única forma de salvar seus amigos seria pegando a energia do motor da nave, e ela volta a ser gigante e quando parecia que eles dariam uma falecida de leve, um insetossauro aparece porque ele se transformou em uma grande borboleta. E galera, não sei porquê, mas sinto que fomos doutrinados mesmo sem saber. E no final, Derek aparece querendo uma entrevista exclusiva, já que eles se conheciam, mas ele não consegue nada, e agora ela estava feliz em ser gigante, e quem sabe aparece um moreno tatuado com cara de bandido, por aí com 2 metros de perna. Tudo é possível, né galera? Então também é possível deixar o like e se inscrever com o sininho ativado, ou então vou mandar o elo perdido brincar com seu elo perdido. Que porra é essa, marreco? Agora vou nessa, obrigado a todos e
Fui!